Vamos lá, família, vamos começar com mais um videozinho aqui. Vídeo do Linkzinho, cara. Vídeo de Boku no Hero. Por que o Midoriya é um protagonista chato? Por que ele é um protagonista chato? Vamos dar uma olhada aqui. Bom, a gente tem minha opinião, enfim. Só pedindo no início do vídeo pra você deixar o like e se inscrever pra dar aquela fortalecida. E simbora, né? Bora dar uma olhada no vídeo aqui em 3, 2, 1, play. Eu tenho certeza que se você acompanha esse canal aqui, sabe que eu já falei de Boku no Hero várias e várias vezes aqui nesse canal. Já fiz vídeos sobre personagens e coisas que eu acho muito legais e que eu gosto bastante. E também de algumas coisas que eu não gosto tanto assim na obra. Mas eu decidi, pela primeira vez, tirar um tempinho pra poder falar justamente sobre o protagonista da história em si. Eu já falei um pouco sobre o Midoriya em vários vídeos aqui no Olha o easter egg, galera. Olha o easter egg, canal, mas nunca tirei um tempo pra poder falar sobre o porquê que eu acho que ele é um bom personagem ou que ele não é em alguns pontos. Pra quem não me conhece, eu sou o Link, eu tenho um canal de animes e não esquece inclusive de se inscrever aí antes do... Midoriya, ele é um personagem que poderia ter sido melhor, mas por causa do autor, o autor não querer meio que desapegar um pouco da ideia da sensação de purismo do herói puro que ele colocou no Midoriya, e pela falta de consequência que a obra também tem, acaba pecando um pouco a gente acaba perdendo um pouco de empatia, não sei se é empatia, mas a gente começa a gostar menos do protagonista, né? Eu acho que não é nem questão de empatia, né? Tipo, eu comecei a ver ele, tipo, de outra maneira, tipo, ver ele como se fosse um lixo absoluto. Não. Mas a gente começa a gostar menos. E isso aí é mérito do autor, né? Não tem muito o que eu posso fazer. Antes do vídeo começar no canal, por favor. A gente acabou de pegar 100 mil inscritos, ajuda nós aí a bater a meta de 200 mil. Para todos aqueles que duvidaram de nós. Boruto é ruim demais. Estamos voando. Muito bom. Me ajudem no meu objetivo de ficar muito rico, comprar muitas azeitonas e danoninho. Pois é, eu não tenho nenhum grande Azeitona e danoninho. Por que azeitona e danoninho? objetivo aqui em mente não, então teve que ser isso mesmo. Não esquece de pegar uma coisa pra comer, senta aí e vem comigo. Vamos nessa. Eu acho que desde que eu comecei a fazer vídeos de Boku no Hero aqui no canal, cara, eu juro, eu vi muitos comentários de pessoas que nem conseguiam passar do primeiro capítulo da história, porque sempre falavam que achavam a ideia interessante e alguns conceitos interessantes, mas que não gostaram muito de toda a vibe do protagonista em si, né? Todo mundo conhece. Que isso, primeiro, caraca, tipo assim, ou a galera é muito visionária, tá ligado? Tipo, o Viu falou, se o protagonista for desse jeito até o final, vai ficar uma merda. Foi muito visionário, tá ligado? Tipo, viu o futuro, foi mandinar. Ou, cara, só foi chato meio. Porque, pô, primeiro capítulo, que isso, cara? Primeiro capítulo até. Primeiro episódio de Boku no Hero falando do anime em si. Pô, interessantíssimo, cara. Em relação, tipo, ao mundo de heróis, vilões e outras coisas, tipo, interessantíssimo. Falar que, tipo, é ser ruim por causa que o protagonista. Pô, aí exagerou um pouco. Pô, acho que aí a galera exagerou um pouco. Conhece a ideia e a premissa de Boku no Hero, né? Boku no Hero, um mundo com heróis e com vilões, onde todo mundo tem poderes especiais incríveis e inexplicáveis. E o Midoriya, que foi apresentado pra gente no primeiro episódio, como sendo aquele famoso personagem que não tinha nenhum tipo de poder, ele não tinha nenhuma característica ou talento que tornasse ele especial. O que com certeza absoluta atraiu muitas daquelas pessoas que ficam com um pau duraço vendo o Rock Lee, achando que a gente... É o quê? É o quê? Teria uma história onde o herói ia ser o cara que ia se esforçar muito e ele não ia ter superpoderes e que a gente ia ver o Batman versão anime. Pô, mas nos primeiros capítulos e nos primeiros episódios mostra que ele que ele ia pegar a habilidade do All Might, então tipo assim, é meio esquisito, você criar um conceito de algo muito rápido e desfazer dele rápido. Também, tipo, não dá tempo pra galera criar a expectativa de uma coisa e se decepcionar na outra. É porque é muito rápido, é tipo assim, acontece isso aqui, é o início da história, Midoriya é fraco, não tem poder, outras coisas. Aí já passa, tipo, pro próximo capítulo, ele já vai ter que aprender tipo, a se adaptar pro poder do All Might. Que é o One for All, acho que é assim, é. All for One é o vilão, né? É, isso aí. Cara, então... meio esquisito. Mas todas essas pessoas seriam frustradas logo no primeiro episódio, porque o Deku ia receber um poder do maior herói do planeta, e ele ia virar aquele famoso cara, né, predestinado a ser o maior. Mas eu não acho isso um problema. Porque meio que eles já criam essa base já no início da história. Tipo, eu era o herói número 1, o herói número 1 deu o poder pra ele, e o legal da gente ver
a gente vai entendendo conforme ele vai se adaptando com a habilidade, com os poderes dele, né? Com o poder dele, né? Hoje é poderes, né? Antes era poder. Esse é um ponto que muitas pessoas gostam bastante de discutir, mas vamos ser sinceros, né, mano? Vamos tirar um pouquinho esse ponto aqui da língua. A gente já começa a ideia de Boku no Hero sabendo que o Midoriya vai ser o cara mais forte do mundo. A questão é, a jornada pra isso, ela é bem feita ou não? Eu poderia responder em parte sim, em parte não. Mas a boa parte que... A boa parte não. A parte que não estraga a boa parte. É isso que é o chato. Responder pra vocês que em boa parte da história eu gosto bastante, mas tenho muitas ressalvas pra poder falar sobre. O personagem do Midoriya, até certo ponto, em várias questões, ele é muito interessante pra mim, sabe? É aquele famoso personagem com um coração de herói. Ele pode não ter força, ele é um coração de herói, inteligente, moleque esforçado, e ficou nisso até o final, tá ligado? O que a galera queria que tivesse um pouco mais de evolução nesse sentido, né, dele não só desapegar do coração de herói, né, porque o moleque é muito purista, o Midori é muito purista, tipo, tudo tem que ser bom, ele é bonzinho pra todo mundo, cara, mas ele realmente tem uma evolução, tipo, dele entender que o mundo não é só flores, que não é só preto no branco, que não é herói contra vilão, essa coisa bonitinha, entendeu, que não é quadrinho, que o mundo não é quadrinho, pô. A galera queria isso, essa evolução de personagem pra ele, entendeu? Porque ele tinha uma noção de mundo um pouco mais purista e uma visão até sobre os heróis e os vilões também, tipo, mais de certa forma até não diria inocente, mas menos cauteloso, não, vamos dizer inocente mesmo. Pode não ter poderes necessários pra isso, mas ele sempre vai estender a mão pra uma pessoa que precise de ajuda, mesmo que a pessoa seja esse cara aqui, que vale destacar, né, dados os feitos da história, que personagem louvável. O moleque simplesmente... Esse aí tem que ser espancado. Teve sua redenção? Mas tem que ser espancado. A gente pegou todos os pontos que ele tinha e upou tudo em empatia. Uma das minhas coisas favoritas, que eu realmente gosto de Boku no Hero, Empatia e talvez um pouco de força de vontade também, né? O moleque é esforçado, ele é esforçado, pô. Midoriya, especificamente, é que desde a primeira temporada, depois que ele recebeu o One for All, né, mesmo que esse fosse o maior poder do universo e tudo mais, ele ainda parecia bastante daquilo que eu queria ver desde o primeiro episódio. Toda aquela história dele ser o cara que ia ter que se esforçar muito mais e que ele ia ter que ser meio que o Batman do universo dele, genuinamente se esforçar mais e botar o Batman no mesmo parâmetro não faz sentido, mas tá, vamos seguir. Não foi descartada de fato depois que a história começou. Afinal, apesar do Midoriya ter recebido um dos maiores poderes do mundo, ele ainda era, em suma, só um cara comum. A maioria dos outros personagens tinham características, poderes e personalidades muito mais desenvolvidas do que as dele. O mundo de Boku no Hero funciona com poderes, então a maioria dos personagens começaram e viveram toda a sua vida tendo esses poderes como parte deles mesmos. Por exemplo, se a gente for pegar, sei lá, o Lida e a Uraraka, por exemplo, sabe? O Lida foi o cara que tinha o poder de correr. Ele tem isso desde que ele nasceu. Então ele já tinha ideias pra poder usar, ele sabe como ele usar, ele sabia os seus próprios limites e no que ele era bom. Assim como a Uraraka, por exemplo, que tem o poder de levitar, que ela não sabia lutar em corpo a corpo, mas ela sabia as estratégias que ela podia usar, totalmente diferente do Midoriya, que era até tipo 2 semanas atrás um moleque desacreditado, que agora tinha um poder incrível, que não fazia parte de quem ele era. Ele era um personagem tímido e meio recluso, que agora de repente tinha esse poder grande e explosivo, que ele ia chamar a atenção, ele ia ter que se adaptar. E se a gente for pegar de fato no início da história, mesmo que o poder fosse forte, o que o moleque conseguia fazer era, tipo, dar um soco antes dele rachar no meio. Ele tinha que se esforçar. Mas isso é legal, cara. Mas isso é legal. Isso dá uma progressão. A gente tem um certo parâmetro de progressão com o personagem. Porque o poder dele é grande demais. Então, o que ele tem que fazer é entender suas limitações, entender seus problemas, ao mesmo tempo que ele tem que chegar a certas situações onde ele tem que usar o seu poder, né? Mas ele sabe que isso gera consequências sérias pra ele, entendeu? Então ele começa a não só treinar o poder dele, tipo, como eu tenho que ficar mais forte. Não, ele tem que fazer o contrário, ele tem que não ficar mais forte, mas ele tem que começar a dosar o nível. Porque senão ele se quebra todo, tanto que a gente fica criando essa piada do Deco de porcelana, tá ligado? Então, essa piada, né, do Deco de porcelana, eu não lembro quem foi que criou. Eu ficava chamando ele de Deco de porcelana, herói de porcelana, né? O legal é ver ele se desenvolvendo. Tipo, ele não conseguia. Se ele usasse o poder dele no braço todo, ele explodiu o braço. O que ele fez? Ele foi lá e transferiu apenas pro dedo. Aí ele consegue utilizar mais golpes
consequentemente pelo fato dele, tipo, utilizar com os dedos. Aí depois ele começa a aprender a fluir melhor a energia do One For All pelo corpo dele. Aí ele começa a desenvolver melhor. E, tipo, isso é progressivo, até que é da hora. Claro que depois de um tempo estagna de uma vez, aí tá com o foda-se, aí, tipo, do nada, o autor criou uma desculpa, falar, olha, agora ele consegue usar o One For All nos pés, tipo, um bagulho mágico, né? Ele nunca pensou em usar nos pés, mas isso aí a gente vai relevar, tá ligado? Mas o desenvolvimento de como ele utiliza as habilidades dele é da hora, eu acho da hora. O problema nem é esse do Itadori, tá ligado? É mais pelo jeito, tá ligado? Decisões também que ele toma, em base, um pouco da base da sua personalidade também, entendeu? Que é mais inocente, purista, entre outras coisas, que a galera meio que desapega um pouco. 10 vezes mais do que qualquer outro personagem pra conseguir fazer alguma coisa que se destacasse. Fora o fato de que ele tinha toda aquela pressão de que no futuro ele tinha que ser o número 1. E eu gosto como tudo isso é utilizado pra dar ao personagem do Midoriya mais profundidade. Por mais que algumas pessoas achem que no começo da história ele é muito simples, eu na verdade acredito que ele comece muito bem como protagonista. Midoriya é um aluno principal do personagem do All Might, e eu gosto muito que os dois têm muito... Eu também acho que ele começa bem. O problema é que ele só fica estagnado. O Midoriya, ele fica estagnado. Muita coisa em comum que vai se desenvolvendo muito bem na história. Tanto o Midoriya quanto o All Might são pessoas que... Se você pegar o Midoriya do início da história, esse é um exemplo, se você pegar o Midoriya do início da história e botar ele no final da história, ele vai ter, tipo assim, claro que ele vai ter amadurecido em outros aspectos, com certeza, né, basicamente igual, mas eles vão ser quase o mesmo personagem. Se você pegar o Bakugou do início da história e o Bakugou de agora, vocês vão ver que são personagens completamente diferentes. É o mesmo personagem, completamente diferente. Se você pegar o Uraraka, se você pegar o Lida, até o Lida, cara. Se você pegar o Todoroki, Endeavor, até mesmo o All Might, cara. Tipo, não, o All Might é um pouco exagero, mas vários personagens, você vê, tipo, do início da história agora, eles mudam bastante. O Deku, a única coisa que ele teve mudança mesmo foi ter ganhado mais habilidades. Ele não muda, tipo, como personagem em si. Ele não muda. Ele não tem aquele desenvolvimento, tipo, bem elaborado, ele não começa a, tipo, mudar uma visão dele de uma coisa pra outra, entendeu? Claro que tem, não tô dizendo, não vou ser radical e falar não tem, claro que tem, mas é muito pouco, entendeu? É muito pouco. Aí quando teve naquele arco do Deku Dark que, tipo, caraca, mano, teve a virada de chave, aí voltou tudo do normal de novo, então, pô... Nesse mundo de Boku no Hero, nasceram sem poderes, nasceram sem individualidade. Então tanto o Midoriya quanto o All Might se veem como pessoas não muito importantes. O Midoriya, principalmente porque ele sofreu bullying por boa parte da vida dele, ele sempre foi o cara desacreditado. Bullying esse do garoto que muitas pessoas amam, né? Muitas pessoas amam hoje. Eu não consigo esquecer da parada dele mandar do cara aí e retirar sua própria vida, vamos botar assim. Caraca, mano. Isso é muito pesado. Aí chega no arco lá do Deku Dark, pô, desculpa aí, na moral. Agora, para com essa palhaçada aí, vambora. Que achava que ele não ia ser ninguém. Então são raros os momentos da história onde a gente vê o Midoriya preocupado consigo mesmo, já perceberam? Ele sempre pensa nos outros antes de si. E isso seria meio que um dos confrontos internos do personagem, que inclusive é muito trabalhado dentro da história. O All Might em si era o maior símbolo do que é ser um super-herói incrível dentro da história da série, mas se nós formos conhecer ele por dentro mesmo, desde o primeiro episódio, sabemos que o fato dele ficar se preocupando demais com todo mundo, menos com ele, fez com que ele tivesse a sua própria ruína. A razão do All Might tá só o bagaço desde que a gente conhece ele. E um pouquinho de uma pitada de vingança aí, né? Porque ele também foi com sangue nos olhos no One For All. Ah, foda-se. Desde a primeira temporada, ele foi com sangue nos olhos no careca. É justamente porque ele seguiu exatamente pelo mesmo caminho que o Midoriya tava seguindo. O ponto onde as coisas começam a ficar complicadas pra mim é porque em algum momento na história parece que o Kohei, criador do roteiro, ele só abandona o personagem do Midoriya. Não, ele não abandona o personagem do Midoriya, ele abandona a história mesmo. Destruindo ele com 3 pontos que eu acho que, cara, só mataram o personagem. E pra mim, é a razão do porquê hoje em dia eu acho o Midoriya um personagem chato. Essas razões seriam o desenvolvimento, a empatia infinita do personagem e a desumanização que foi colocada no Midoriya. Desenvolvimento, empatia infinita e a desumanização. Ah, foda-se. Um pouco da parte do desenvolvimento em si, jovens, eu acho que o protagonista morre pra mim. Aquele famoso arco onde ele fica Ed das trevas. É o arco onde o Midoriya vira o Batman, basicamente. É o que a gente pode falar sobre ele. Uma das partes...
O Batman, pô. As partes principais do personagem do Midori em si é esse comportamento meio autodestrutivo dele de se sacrificar demais. Fazia a mesma coisa que o All Might fazia. E o arco do Midoriya Dark, digamos assim, né? É o arco onde isso chega em um ápice em si. Quando tudo começa a acontecer depois do arco da guerra e a história começa a ficar mais séria, o Midoriya tenta puxar toda a responsabilidade pra ele. Assim O que foi foda pra caraca. como o All Might também fazia. Ele foge da escola da UA, ele se afasta dos amigos, ele se sacrifica e se afasta até mesmo do All Might, porque todo o peso do mundo tem que cair sobre as costas dele, porque ele tem que ser o mais forte. Pra que ninguém se machuque e fique exausto, ele mesmo acaba ficando exausto, cansado, machucado, fisicamente e mentalmente também. Eu acho que Não esquece de sujo, tá? essa parte da história poderia ter um Moleque tava ponto pra sujo. poder ser muito interessante. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre como ela, pelo menos nos 3 capítulos que ela tenta ser Dark, ela acaba sendo uma história muito interessante. Mas o que é zoado daqui é que tudo isso é abandonado em, tipo, por 2 capítulos no máximo. O Midoriya chega no seu ponto mais baixo, ele chega nesse ponto de autoabandono, até que em algum ponto os amigos dele simplesmente surgem, falam que vão ajudar e pegar um pouco desse peso. E é só. Eu cravo. Pior que é isso mesmo, cara, é sacanagem. Pior que ele criou uma bela de uma ponte pro Midoriya. Não tô dizendo que o Midoriya é... Tipo assim, eu não vou dizer isso, mas não tô dizendo que o Midoriya tinha que fazer tudo sozinho, cara. Mas talvez poderia ter feito isso de uma maneira um pouco melhor, né? Tipo... Cara, é porque é muito complicado, cara. Meio que todo o conceito do arco pra mudança do Midoriya é jogado fora e ele meio que dá um reset, cara. E dá um reset. Pra vocês, o protagonista da história morreu depois do capítulo onde ele toma esse banho aqui. Eu preferia que ele ficasse fedido, mano. Os amigos do Midoriya vão Que isso? Que isso, cara, que isso. chegar e vão dar um discurso pra ele sobre como eles vão ajudar e tá lá, tá tudo resolvido. O Midoriya sofreu bullying e tudo mais, o que fez com que a personalidade dele fosse meio zoada durante esses últimos anos? Sim, então o Bakugou vai chegar lá, vai pedir desculpa pro Midoriya, vai falar, mano, tamo tranquilo? O Midoriya nem vai ter uma chance de ter uma conversa Esse pedido de desculpa aí, meu Deus. com o Bakugou, ele só vai ficar olhando pra cara dele e depois vai desmaiar, e é isso, a Aí, gente ó. meio que assume que o Midoriya perdoou o Bakugou e agora eles são amigos e pronto, o problema do bullying tá resolvido. O Correi sabe. Ai, mano, cara, isso é muito triste, cara. Isso é muito triste. Demorou tanto pra ele chegar, tipo, pô, ele quase se sacrificou lá, aquela cena lá dele se sacrificando. Teve toda aquelas paradas tudo pra ele chegar e falar isso nesse exato momento, nesse ponto e pronto, tá ligado? Pronto, resolveu o problema. E trabalhar temas mais humanos na obra dele, muitas vezes ele acerta bastante, cara. Tipo, se a gente for olhar, por exemplo, pro caso do Endeavor, que eu acho que é um personagem que funciona muito melhor. O Endeavor é um personagem à parte. É como eu falei, cara, Boku no Hero, ele desenvolve quem quer. O Correio, ele desenvolve quem quer. O Endeavor, ele quis desenvolver. Não tô dizendo que o desenvolvimento do Endeavor é aquele masterpiece também, né? Mas ele quis trabalhar com o Endeavor. O Deco é tipo assim... Até o próprio Bakugou em si, ele quis trabalhar um pouco o Bakugou. Já o Deco, cara, ele só deixou de lado. É tipo assim, o Deco vai ser esse personagem. É o personagem que vai querer salvar todo mundo, que vai ter aquela visão de mundo que todo mundo tem que ser bonzinho, não sei o que, vou ter que ajudar meus amigos. E ele continua desse jeito até o final. Mas isso necessariamente não seria ruim se ele não fosse literalmente um copia e cola do início ao fim. É como se, tipo assim, as consequências geradas no passado ou no presente não mudam nada no personagem. Ele continua parecendo o mesmo moleque, só que, obviamente, não é o mesmo moleque, né? Tipo, ele realmente passou por experiências e outras coisas absurdas, mas ele continua do mesmo jeito, continua com o mesmo pensamento, entendeu? Então, Endeavor, ele foi um personagem que durante a obra inteira... A gente tem essa sensação que o protagonista parece que ele não andou pra frente. A gente tem essa sensação. Mesmo ele tendo uma melhora, ele desenvolveu sim, se desenvolveu um pouco. Mas ele parece que ele não anda pra frente, entendeu? Vários personagens parecem que, porra, caminharam a passos de elefante, ou Zunisha, né? E ele ficou, tipo, ele deu um passo. Parece que ele só deu um passo. Ele é um pai ruim, ele é um esposo ruim, ele é um herói horroroso e tudo mais, mas ele não simplesmente chega lá e pede desculpa e a situação magicamente se resolve. Tem um processo pra isso. No caso do Midoriya, só deixa de existir. Eu arrisco um pouco mais de dizer, jovens, que eu acho que no último arco, eu acho que eles simplesmente tiram a humanidade do personagem do Midoriya. Eu vou tentar exemplificar isso daqui pra vocês com toda essa questão da empatia infinita que o personagem do Midoriya tem. Ele é o cara que agora ele quer salvar o Shigaraki, ele quer salvar os vilões, ele quer salvar todo mundo.
Pô, mano, essa arte é perfeita, O mano. moleque virou Jesus Essa arte é perfeita, mané. Cristo no Pior que último é- arco, é do muito- nada. No comecinho agora da última muito arco de guerra que representada tem, essa que eu arte. acho ela muito interessante, que é o seguinte, vocês lembram desse personagem aqui, o Aoyama, né, basicamente? Ele é um personagem que aparece desde o primeiro arco e tal, ele tem aquele poder estranho que ele solta um raio laser da barriga. Pô, eu lembro, cara. Eu lembro que, tipo, a galera ficava criando teoria. Ó, eu acho que esse aqui é um infiltrado. Aí depois o Correio falava, não é esse não, tá ligado? E a gente, pô, mas parece que era ele, né? Tava meio na cara. Aí o Correio tenta dar indícios que é outra pessoa, aí depois volta e era ele mesmo. E é foda-se, é um foda-se total, mano. Tipo, deram uma desculpa lá de, ele não tinha poder e One for All deu poder pra ele, aí, tipo, foda-se, tá ligado? Essa era a desculpa. Ele não tinha poder, ele queria poder e ganhou o poder de soltar raio e fica com diarreia, pô, é isso. Nesse último arco agora, nós descobrimos que desde a primeira temporada, o Aoyama, ele era um traidor. Ele basicamente era o cara que tava passando informações pros vilões e tudo mais, tava passando localização, e ele basicamente atrapalhou muita coisa na história. É culpa do Aoyama, por exemplo, o Aizawa ter machucado os olhos dele lá na primeira temporada, né, que ele tomou todos aqueles golpes e tudo mais. É culpa dele, por exemplo, o All Might ter se machucado pro Nomo na primeira temporada e ter Pois é, né? É culpa dele, né? salvado menos pessoas. É culpa do Aoyama, então, o Midoriya ter, tipo, quase perdido os braços dele na segunda temporada. Não, aí eu não sei. Aí eu já não sei, mas é porque uma consequência gera outra, mas, bom, aí eu já não sei, mas... mas isso aí já foi resolvido já também, então menos problema também. Isso aí, cara, essa ideia foi da hora durante uma semana e pouco, que foi o tempo do próximo capítulo. Aí lançou o próximo capítulo, já resolveu isso aí, então... Cara, o Correio... Não dá consequência nenhuma. Cara, será que ele vai matar algum aluno no final de Boku no Hero agora, cara? Será? Acho que não sei. Tá muito bonitinho. Quase morreram pessoas inocentes e a culpa foi dele. Eu acho muito interessante você colocar esse questionamento do o Aoyama fez isso porque foi oferecido pra ele ter poder. Laser da caganeira, engenharia, meu Deus. E assim como o Midoriya, desde a primeira temporada, o Aoyama era uma pessoa que nasceu sem poderes. Então aqui a gente pode trabalhar um ponto legal da história e da empatia do Midoriya. O Midoriya entende por que o Aoyama fez aquilo. Ele entende que o Aoyama foi fraco. Ele queria realizar o sonho dele e mesmo que ele se sentisse culpado pelo que ele fez porque ele queria um lugar na sociedade. Sabe o que acontece? O Midoriya ouve tudo isso, ele descobre tudo isso e fala, não, pô, tá suave, você pode ser um herói sim. Ele perdoa o Aoyama na hora e não existe questionamento. Ah, Link, mas eu entendo o Midoriya. Mas... É porque essa parte é meio complicada, porque eu entendo o argumento. Mas o Midoriya meio que ser empático ali com ele naquele momento, pra mim, não é tão relevante assim em comparação a outras coisas. Em relação ao Shigaraki, por exemplo. Mas é porque ele realmente sofre a consequência depois. Ele realmente é preso, tá ligado? A família dele realmente sofre a consequência, tá ligado? Então, tipo assim, ele ter o Valdo Midoriya ali, mesmo depois daquelas cagadas todas, né? Não tirou a consequência dele, porque ele foi preso, né? É só simplesmente o Midoriya foi empático com ele como ele sempre foi, tá ligado? É o que eu falei, mano, empatia infinita. Perdoar o Empatia não, é purismo, falei errado, purismo. personagem por causa disso. Empatia infinita é melhor, né? Purismo é meio, né? Mas empatia infinita é melhor. Eu também. Só que eu acho que a forma como o Correio tá inscrito o Midoriya passa o senso do lógico. Tipo, ele não é só um personagem que perdoa todo mundo. Ele é o cara que quer salvar todo mundo por razão nenhuma. Ok, o Midoriya consegue entender o que o Aoyama fez? Ele consegue. Tendo dito isso, o cara arriscou a vida de pessoas inocentes. Ele demorou 1 ano com um monte de heróis e pessoas normais se ferrando por causa das ações dele. Legal, eu perdoo o personagem? Perdoo, mas ele tá preso. É legal vocês pensarem. É isso aí, pô. É isso aí. Perdoou, mas vai pro Chilindró. Pensarem que o Midoriya tinha toda aquela responsabilidade que aqui a gente tá no último arco da história onde eles estariam em uma guerra. Ele ter o perdão do Midoriya não é o... Ele ter o perdão do Midoriya ali, tipo, é uma coisa. Agora, ele responder aos erros dele, aos pecados, né? As merdas que ele fez no ano passado é outra coisa. E ele tá respondendo, ele tá preso, pelo que eu lembro. Então, né? Contra o maior vilão de todos, o cara que é tipo o mestre. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Tipo, ele fez muita merda pro Midoriya só simplesmente falar, não, te perdoo. Da manipulação. Mas o Midoriya acha que é uma boa ideia confiar em um cara que tava mentindo pra ele por 1 ano inteiro. Ah, por que o Midoriya escolheu confiar no Aoyama e perdoar ele? Porque eles eram da mesma sala de aula? É tipo, só por causa disso? Não tem nenhuma outra razão? A gente tem toda aquela história meio idiota. Ah,
entendi. Tá, faz sentido. Dele querer salvar o Shigaraki, por exemplo, por também... Mas eles passaram basicamente um ano juntos também, né? Tipo, eles viveram no mesmo dormitório, então é complicado, pô, é complicado. Tipo assim, ele entende, é aquele negócio, ele entende o Aoyama, que onde ele teve que entregar as informações era por causa da família dele ou algo do tipo, né? Ele tinha que entregar, né? Ele tinha que entregar, não tinha outra maneira, alguma coisa assim, ele tinha ameaça, né? Então, ele entende e ele vê o sofrimento do Aoyama. Ele consegue ser empático nesse sentido, até a gente, nesse sentido aqui do Aoyama, eu até entendo o Deku ser empático, tá ligado? Porque é uma correlação com ele mesmo, pelo fato dele não ter individualidade também, ele passou por tal, tal, tal. Aí ele teve que entregar informações por causa da família, mas ele tá respondendo pros crimes dele. Agora, o perdão do Midoriya é a parte, entendeu? Mas, enfim, eu entendi o que ele quer dizer. Entendi. Tá, eu concordo também, concordo em parte, mas concordo. Entender o Shigaraki, entender as pessoas é uma coisa, agora arriscar vidas inocentes pra salvar esses caras é outra coisa completamente diferente. Ele é um cara que tá tentando destruir o mundo, entender. Correia é safado. Por sinal, Correia é safado. Lembrei disso agora. Correia fez uma humanização do cacete pro Shigaraki. Nossa, o Shigaraki podia morrer como vilão. O Correia foi lá e fez uma historinha do caralho pra fazer o Shigaraki ser do bem, mano. Pra falar, não, do bem não, mas ele nunca foi 100% do mal. Ele foi manipulado desde da sua criação, tá ligado? Desde o seu nascimento ele foi manipulado. Uma parada assim, entendeu? Uma parada assim. Ele poderia morrer como vilão, mas ficou só como uma merda mesmo, tá ligado? Um vilão merda. Ele, legal, mas assim, você tem um poder aí pra poder dar uma surra nele. Dá uma surra nele, prende ele, e aí depois vocês conversam. Não seria um pouquinho mais inteligente isso? Eu não sei exatamente ainda como é que vai finalizar toda a história de Boku no Hero de certa forma, né? Pra quem tá acompanhando o mangá aí, sabe que nos últimos capítulos o Midoriya meio que ficou cotoco. Eu achei isso... Ah, não, já voltou o bracinho já voltou o bracinho. O autor ficou, ai, a minha história não pode tomar um rumo que pode ser interessante pros leitores. Tem que fazer ela ser bonitinha. Ai. Que bem engraçado. Tem que fazer ser bonitinha. Tem que fazer um final feliz, cara. Se não for um final feliz, a galera... Por sinal, eu quero muito ver como é que a história vai finalizar, mas tendo dito isso, cara, até agora, pelo menos, eu acho que tá meio bosta. Queria saber, inclusive, a opinião de vocês que estão assistindo aqui o vídeo. Concordam comigo? Discordam? Bom, não esquece de colocar aí nos comentários, beleza? Obrigado por ter assistido até aqui, um beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui! Ah, cara, eu concordo em parte, sim, mas em maior parte eu concordo com certeza, tá ligado? Tem coisa ali que o Midoriya realmente ele poderia melhorar, entendeu? O autor poderia ter o autor poderia ter feito melhor esse desenvolvimento do Midoriya, entendeu? A falta de, sei lá, não sei se maturidade seria a palavra certa, né? Mas essa empatia infinita que ele tem com todo mundo, a todo momento, pra toda a situação, independente o contexto gerado ou não, tá ligado? É chato. Começa a ficar chato e fica maçante. A galera começa a ficar vendo isso e fala, mano, mas de novo. Mas aí, tipo, chega outro personagem, aí o Midoriya de novo. Aí, mano, mas de novo. E fica nisso o tempo inteiro. E é chato, tá ligado? Aí por isso que o Midoriya fica esse personagem chato. Aí, enfim, né? A história já tá acabando, a gente não sabe como é que vai ser. Cara, eu ainda gosto do Midoriya, entendeu? Tipo, ele é aquele protagonista que eu gosto, mas não tem aquele carinho absurdo, não. Eu gosto dele e é isso aí, entendeu? Não é nenhum dos meus favoritos, nem algo do tipo. Mas, ele nem é nem meu favorito em Boku no Hero, né? Mas isso aí eu já não vou comentar muito. Bom, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Vocês acham o Midoriya um personagem chato ou não? Comenta aqui. O que vocês estão achando da reta final de Boku no Hero também? Deixa aqui embaixo. Se inscreve e dá o like aí pra dar aquela fortalecida. E me segue na roxinha, onde eu faço minhas lives, fiando esses vídeos aqui e também os animes da temporada, entre outras coisas. Então, me segue lá. E é isso aí, família. Muito obrigado por assistiu até aqui. Até daqui a pouco e... Fui!